Som. Irmãos e irmãs, graça e paz, boa noite. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, se possível for, para orarmos ao nosso Deus, consagrarmos esse tempo de culto ao nosso Senhor, consagrar nossas vidas, tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós vamos dizer, para a glória do nosso Deus. Amém? Feche os teus olhos onde você está, ore junto a mim. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez aqui na tua casa, na casa de oração, Pai amado. Nós queremos bendizer o teu santo nome, Senhor, Pai amado, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor, Pai amado, é maravilhoso. O Senhor, ó Pai amado, foi fiel para conosco, Deus, durante toda essa semana, Senhor. E nós queremos, ó Pai amado, com ações de graça, prestar um culto que lhe é devido. Nesta noite especial, Senhor, Pai amado, nós queremos, ó Deus, bendizer o teu santo nome, Pai amado, porque o Senhor é aquele que transforma toda tristeza em alegria, meu Deus. O Senhor é aquele, Pai amado, que controla todas as coisas, ó Deus. Não há um palmo, Senhor, deste mundo, Deus, que o Senhor não conheça, da qual o Senhor não cuida e não zela por tal, meu Deus. E juntos nessa noite, Senhor, queremos entoar hinos e cânticos de louvores ao Senhor, expressar, Senhor, orações de adoração, Pai amado, expressar orações de gratidão ao Senhor, meu Pai amado, reconhecendo, Deus, que não há outro além de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós queremos, ó Pai amado, também nesta noite, ter um encontro pessoal contigo, Senhor. Ter um encontro, Pai amado, íntimo com o Senhor. Queremos viver, ó Pai amado, a promessa, Deus, de que o Senhor, Pai, certa vez fez através da boca do profeta ao seu povo, Deus, que disse que se buscarmos de todo o vosso coração, nós o encontraríamos. E nessa noite, Senhor, Pai amado, queremos encontrar ao nosso Deus. Queremos, ó Pai amado, estar na presença dEle. Por isso, Senhor, Pai amado, o Senhor é aquele que muda todas as situações. Se talvez entramos aqui, Senhor, Pai amado, entristecidos, cabisbaixos, ó Pai amado, o Senhor é Deus para transformar essa realidade durante esta noite, Senhor. E assim como nós falamos, ó Pai amado, precisamos hoje de algo sobrenatural da Tua parte, porque Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estão reunidos, ali o Senhor se faz presente, Pai. E em nome de Jesus Cristo, Deus venha manifestar-se, Pai amado, em nosso meio nesta noite. Eu te peço, Espírito Santo, venha trazer cura, salvação e libertação, Pai amado. Aqueles, ó Pai, a quem precisam de tais coisas, meu Pai. O Senhor é Deus, ó Pai amado, para transformar as circunstâncias ao nosso redor, mas o Senhor é Deus também para transformar, ó Pai amado, a nós mesmos, ó Pai, diante dessas circunstâncias. Em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade nesta noite. Seja feito, Pai, o Teu querer, ó Pai amado, e recebe, meu Deus, o nosso culto de gratidão, de louvor ao Senhor que é Deus sobre os céus e sobre a terra, Pai amado. Nós estamos cultuando um Deus que é vivo e real, a um Deus, ó Pai amado, que se faz, Pai, verdadeiramente como Pai a cada um de nós. Em nome de Jesus, meu Deus, recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa noite. É em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nós oramos, ó Pai, e entramos na Tua presença nesta noite. Amém, amém e amém, meus amados, amém? Eu quero te convidar para darmos início ao nosso culto de louvor e adoração, como sempre fazemos, ler um texto bíblico, que vai adorar ao Senhor, que vai bendizer o nome do Senhor nesta noite e que nos conduzirá durante todo esse percurso dessa caminhada que nós teremos à noite. Você pode abrir a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e versículo 20. Quiser também pode acompanhar conosco aqui na parede. O texto diz assim, irmãos: hoje eu tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham para que vocês e os seus descendentes vivam. Versículo 20, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó.
Amém? Amados, é interessante que o Senhor nos convida, nesse texto, a adorarmos a Ele, sabe, a bendizer o nome do Senhor. Muito do que nós conversamos aqui a respeito da escola dominical, não somente pelas suas leis, pelas suas ordenanças que são bênção na nossa vida, mas em especial, meus amados irmãos, porque Ele nos faz um convite a nos apegar a Ele. Amém? Não há na face da terra e não houve nunca, jamais haverá algum Deus que faz um convite para que os seus súditos, para que os seus, inferiores cheguem até a presença dEle para terem intimidade com Ele. Mas essa é a promessa de Deus, essa é a vontade de Deus para mim e a sua vida, amém? Ele está dizendo, se acheguem até mim, escolham a vida que eu tenho para vocês, obedeçam os meus mandamentos, mas se apeguem a mim. Sabe, irmãos, nós temos verdadeiramente um convite maravilhoso da parte de Deus nesta noite, para adorar a Ele, se apegando a Ele. Sabe o que é mais importante na sua vida? O que realmente é mais importante na sua vida? Irmãos, é interessante nós pensarmos diante desse texto e refletirmos se de fato ele é o mais importante para a nossa vida. Se ele é, há um convite da parte de Deus para a gente se apegar a Ele nessa noite, a nos aproximarmos dEle confiantemente, a nos aproximarmos diante dEle, com fé, com alegria, dizer assim, o meu Pai está de braços abertos, pronto para me receber. O meu Pai está de braços abertos, esperando a minha volta. O meu Pai está me dizendo, vem filho meu, eu sou seu Pai, e você é meu filho, e você é a minha filha. Apeguem-se a Ele, aleluia. Não se trata apenas de cumprir um ritual, não se trata apenas de cumprir, doutrinas, se trata de estar perto desse Deus maravilhoso, de poder chamá-lo de Abba Pai, de Paizinho, de poder dizer, Pai, eu estou aqui, me abraça. Eu não sei qual é o Deus que você conhece. O Deus que eu conheço, Alex, é como João descreve, que reclinava a sua cabeça ao peito de Jesus. É um Deus que tem prazer em estar junto. É um Deus que mesmo quando Adão e Eva pecou, Ele vai ao encontro deles e pergunta, onde vocês estão? É um Deus que o seu prazer está em passear junto a eles. É um Deus que tem prazer de segurar em nossas mãos e dizer, vamos filho meu, eu sou contigo em todo o tempo. Amém, igreja? É a esse Deus que nós prestamos culto. Glória a Deus, amém? Que nessa noite, meus amados irmãos, esse convite de Jesus, esse convite do nosso Deus a nos apegar a Ele, ecoe em nossos corações. Em nome de Jesus, não se trata de cumprir rituais, não se trata apenas de cumprir mandamentos, se trata de se aproximar dEle. Irmãos, lendo esse texto, quem o escreve é Moisés. E Moisés tinha acabado de ouvir nos capítulos anteriores, o próprio Deus falando de que ele veria a terra prometida, mas não entraria porque desobedeceu a Deus. Mas nem por isso Deus o abandonou. Deus o levou até uma rocha imensa e o falou como fala a um amigo, dizendo, Moisés, eis aí a terra que eu prometi. E o povo entrará, você não. Mas a verdade é que se continuar lemos em Deuteronômio, Moisés não ficou chateado. Moisés havia se apegado a Deus também. Moisés tinha uma intimidade tão grande com esse Deus, que tudo que mais importava para ele era o próprio Deus. Que nessa noite, meus amados irmãos, o culto que vamos prestar a esse Deus nos traga essa realidade. Ele é tudo que nós temos, Ele é tudo que nós precisamos. Se apeguem a Ele nessa noite, amém? Se apegue a Ele esta noite. Faça como João, recoste sua cabeça sobre o peito dele nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Prestamos culto a Ti, Jesus. A Ti, meu Deus Todo-Poderoso, a Ti, Espírito Santo, que está neste lugar, nesta hora. Reconhecendo, Pai amado, que a Tua lei é boa e perfeita, Jesus. Que os Teus mandamentos são para a vida, Deus. Mas reconhecendo que o que nós mais queremos nessa noite
é poder adentrarmos, ó Pai amado, no Santo dos Santos. Mas, Pai, não de uma forma figurativa. Queremos hoje descer, ó Pai, às águas mais profundas. Queremos hoje mergulhar, Senhor Pai amado, em Teus rios, ó Pai amado, na certeza de que o Senhor está nos esperando do outro lado. Queremos, ó Pai amado, estar no mesmo barco, Senhor, e ainda que o nosso barco vire, temos plena certeza e convicção de que a Tua mão estará estendida a nós. Obrigado, Jesus. Oh, Deus, obrigado, Pai. Nós não queremos sair da Tua presença nesta noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Oh, Deus. Nós temos um convite de Deus de nos aproximarmos dEle, de nos apegar a Ele. Só que, igreja, uma das coisas que mais tem entristecido o coração do Senhor é quando achamos que podemos adentrar a presença dEle de qualquer forma e de qualquer jeito. Deus é santo. Amém? Como a luz e a escuridão. O pecado é a escuridão e a luz é o próprio Deus. E para entrarmos e permanecermos na presença dEle, nós temos a oportunidade de olhar para dentro de nós. Eu quero ler um texto com os irmãos, Atos capítulo 7, versículos 51 e 52, você que tem a tua Bíblia, se puder abrir. Amém. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor diz assim, ó: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Posso ouvir uma misericórdia? Versículo 52. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores. Eu escolhi esse texto, meus amados irmãos, porque ele fala acerca, Estevão está aqui, falando suas últimas palavras antes de tornar o primeiro mártir, amém? E é sempre interessante deixarmos isso claro, a palavra mártir significa testemunha. Então ele vai morrer porque ele é uma testemunha de Jesus. Ele vai ser apedrejado. E ele diz àquele povo que estava prestes a assassiná-lo, dizer assim: olha, vocês são obstinados de coração. Semana passada eu falei algo, meu amado irmão, que eu quero trazer à tona de novo. Eu falei que quando, por exemplo, nós falamos de alguns pecados, é muito fácil a gente olhar para o irmão do lado. Olhar para outros povos, olhar para outras nações, outras culturas. Eu quero só trazer à memória isso para você se lembrar. Eu falei que quando nós falamos sobre idolatria, Tati, a gente pensa, sabe, no catolicismo, a gente pensa nos povos africanos, a gente pensa em várias e várias circunstâncias. E cada vez mais tem se criado uma grande dificuldade em a gente pensar quais são os nossos pecados, Valzinho. O que tem dentro de mim ainda que não agrada ao Pai? E é interessante, igreja, que nesse texto Estevão fala algo que ainda ressoa nos dias de hoje: os obstinados de coração. Obstinados de coração significa literalmente, meus amados irmãos, aqueles que ouvem, mas não cumprem. Aqueles até que estão recebendo o convite de Jesus para se aproximar, mas preferem se distanciar. Aqueles que estão ouvindo, meus amados irmãos, que os caminhos que nós lemos em Deuteronômio, que Deus tem colocado para nós, são caminhos de vida, mas por não darem atenção a Deus, estão escolhendo caminhos de morte. Endurecem seu coração e resistem ao Espírito Santo. Por isso, irmãos e irmãs, nessa noite eu queria junto com vocês orar. Orar pelo meu coração. Mas orar pelo seu coração também. Orar pelo coração da igreja. Que muitas vezes tem ouvido o direcionamento de Deus, mas assim como aqueles judeus, não, culpados são aqueles, Taizinha. Aqueles outros, nós não. Nós estamos certos. Nós somos os detentores da lei de Moisés. Nós precisamos, em nome de Jesus, olhar, meus amados irmãos, para dentro de nós e dizer: Pai, talvez eu esteja também no modo obstinado de coração. Amém? Eu estou ouvindo Deus falar.
eu estou ouvindo Deus me chamar, mas eu endureço o meu coração diante disso. Feche os teus olhos por um momento. Eu queria pedir para que junto comigo orássemos pela nossa igreja essa noite. Porque nós estamos ouvindo Deus falar, mas nós estamos endurecendo o nosso coração. Jesus, como pastor desta igreja, Senhor, me junto a ela para pedir misericórdia, Senhor, para pedir o teu perdão, Pai. E mesmo diante de um convite tão poderoso e amável como este, Senhor, de intimidade que o Senhor nos faz, muitas vezes, ó Pai, por endurecer o nosso coração, por sermos como esse povo que Estevão está acusando, Senhor, endurecemos o coração. E quando nós estamos falando sobre endurecer o coração, Pai, talvez eu seja o primeiro em perguntar, de quê, Pai? Eu? Jamais. Por isso, Senhor, nesta noite nós precisamos da luz do Teu Espírito. Só Ele, Pai, é capaz de jogar luz na nossa escuridão. Só Ele é capaz, ó Pai amado, de ir no mais íntimo de nosso ser como igreja, de trazer, Senhor Pai amado, aquilo que não está Te agradando, de revelar-nos, ó Pai amado, aquilo que tem Te desagradado, para vivermos uma vida, Senhor Pai amado, de vida e não de morte. Santo Espírito, eu lhe peço em nome de Jesus. A palavra se cumpre, Pai, em Jesus, quando o profeta diz que chegaria o tempo em que trocaria o coração de pedra por um coração de carne. E nós, como igreja, Senhor Pai amado, vivenciamos isso, essa transformação. Mas clamamos a Ti pela Tua graça e misericórdia, não permita endurecê-lo novamente, Senhor. Não permita, Senhor, que fechamos os ouvidos ao Teu Espírito, Senhor. Que estejamos insensíveis à voz dEle, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, guia-nos, ó Pai, para os caminhos dos quais o Senhor projetou esta igreja. Em nome de Jesus, eu oro por cada homem, por cada mulher nesta casa, Senhor. Eu oro, Pai amado, para que estejamos atentos, Senhor, Pai amado, ao que o Senhor está nos dizendo. Aos propósitos, ó Pai, às missões que o Senhor tem colocado diante de nós. Ao clamor, ó Pai amado, que o Senhor tem feito aos nossos ouvidos de intimidade, Senhor. Nós temos simplesmente ignorado. Endurecido o coração, Senhor Pai amado, rejeitado os sinais, assim como aquele povo também rejeitou os sinais tão visíveis e claros, ó Pai. Por isso nós estamos orando hoje, Senhor, como igreja, olhando para nós mesmos. Revela-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor. E erga-nos para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nesse mesmo capítulo 7, versículo 58, há uma clara evidência, meus amados irmãos, do que uma testemunha de Jesus faz, daquilo que é, e eu quero deixar como algo para as nossas vidas também aprendermos com ele. 58 diz assim, ó, e expulsaram Estevão da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam, Estevão orava, dizendo, Senhor, mata todos eles. Senhor, condena-os pelo que eles estão fazendo a mim. Senhor, amaldiçoa eles por o que estão fazendo por mim. Orava Estevão dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Amém, igreja?
Nós queremos louvar a Deus, mas antes nós precisamos falar a respeito desse texto. Já faz muito tempo que nós temos orado a Deus e pedindo a Deus que nos revele, seja na sexta ou no sábado, que nos revele qual é o motivo de que nós não crescemos. Por que pessoas se convertem na igreja e não permanecem? Por que elas não conseguem se consolidar na igreja? E é interessante, igreja, que Deus de muitas formas tem me respondido. Você está comigo? De muitas formas Deus tem me respondido, porque Deus não deixa oração sem resposta. E uma delas, amados irmãos e irmãs, é justamente o fato de que nós como igreja estamos endurecendo o nosso coração para o que o Senhor está falando. Você lembra quando nós lemos o texto em Deuteronômio que Deus fala da vontade dele para o povo? Ele fala: eu quero que vocês tenham e escolham um caminho de vida. Que vocês se atentem aos meus mandamentos. O que é mais importante para mim é que se apegue. Que se apegue a mim. E é interessante, irmãos, que Deus me levou a esse texto e me fez refletir sobre ele. Porque é muito fácil a gente colocar a culpa, sabe? Olha, o que está acontecendo é lá, não, é porque os irmãos são fracos, porque não pode cobrar, porque não sei o quê. E aí Deus falava comigo a respeito da vida de Estevão, e falou assim: Estevão tinha tudo, ou para morrer calado, ou para morrer amaldiçoando os outros. Mas ele fez o que eu queria que ele fizesse, o que eu esperava que ele fizesse. Ele morreu orando pelos outros. Ele orou intercedendo pelos outros. E sabe por quem ele intercedia, irmãos? E não porque foi alguém importante, não, é claro. Mas ele orava por nada mais, nada menos aquele que seria Paulo. Aquele que espalharia o evangelho nos 4 cantos dessa terra. Por isso, irmãos, Deus está me falando, nós como igreja precisamos orar. Nós como igreja precisamos quebrantar os nossos corações. Na escola dominical nós tivemos um mover de Deus aqui sobrenatural, porque nós estávamos falando só sobre isso. Olha para mim aqui, irmão. Irmã, olha aqui para mim. Quem quer ter uma igreja cheia? A gente quer alcançar a cidade de Diadema para Jesus. Só que o grande problema é que a gente não quer pagar um preço. A gente não quer ser apedrejado. A gente não quer orar pelos outros. E quando Deus falou para mim, sabe, esse sentido de que o povo está obstinado de coração, é porque muitas vezes a gente ouve o clamor, e por favor, não quero me colocar num pedestal acima de ninguém não, mas a igreja testemunha de tudo que a gente tem feito para tentar trazer as pessoas para a oração, porque, irmãos, há poder quando a igreja ora. Coisas sobrenaturais acontecem quando a igreja ora. Há coisas, sabe, que não são naturais acontecendo quando uma igreja se dispõe a... Eu lembro quando eu cheguei aqui. Por isso, igreja, nós precisamos, com esse texto, quanto Deus falou comigo, retomar alguns princípios na nossa vida. Em especial o princípio da oração, em comunidade. Amém? Em comunidade. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Irmãos, quando a gente ora, Deus dá a ordem de vitória ao seu povo. Deus dá a ordem e vitória ao seu povo. Por isso, amados, pedimos perdão ao Senhor, mas eu quero fazer um clamor à igreja.
E eu quero terminar exatamente com isso agora. Não quero tomar muito seu tempo. Mas o que eu estou te trazendo faz parte do culto porque é Deus falando comigo e eu quero falar com você também. Tivemos um encontro pastoral aqui de pastores do distrito na segunda-feira aqui. E eu ouvi um testemunho que, cara, eu quase chorei. Eu cheguei para ter uma contando, quase chorando para ela. O pastor João Batista disse que lá em Itapecerica da Serra ele conhecia um empresário, irmãos, milionário. O cara tinha rede, sabe? Acho que, agora estou lembrando, acho que é de supermercado, se não me falha a memória, posso estar enganado. É uma rede. O cara milionário, milionário. Não era da igreja dele, era de uma igreja batista. E é interessante, irmãos, que ele falou que, mas o cara era tão rico que quando ele precisava de alguma coisa para ajudar lá na ação social, o cara ajudava a metodista. Mandava dinheiro mesmo, sabe? Mandava para ajudar mesmo. E aí disse que de repente ele ficou sabendo que ele mudou. Um tempo depois ele vai visitar uma igreja batista de Alphaville. Imagina, irmãos. Você tem ideia de como que era a igreja? Você tem ideia do nível da igreja? E aí disse que o pastor João chegando, ele disse que na porta da igreja, sabe aquelas pessoas que estão na porta com plaquinha, sabe? Recebendo as pessoas. Quem que ele encontra na porta? Um empresário e a esposa deles. E aí o pastor foi lá falar com ele, falou, cara, você é aqui? Ele falou, eu tive que mudar. Eu mudei, melhor dizendo, né? Eu mudei e aí vim para essa igreja que é a mesma da minha aqui de Alphaville. Ele falou, mas o que você está fazendo aqui na porta? Ele falou, não, é dia da minha escala, eu estou aqui 4 cultos no domingo da minha escala, de pé. E o pastor João falou que ele quase entrou em choque, que ele levantou a calça dele e falou, ó pastor, eu uso até aquelas meias Kendall, de compreensão. Ele falou, porque são 4 cultos que eu sirvo, minha esposa dói, então a gente coloca para gente, sem brincadeira, se ele pessoas para ficar na porta, porque era alguém muito milionário, mas ele entendeu que ele tinha que pagar um preço. E essas igrejas que crescem, amados, elas pagam um preço. Elas pagam um preço. E eu quero, em nome de Jesus, contar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, para junto a nós pagarmos um preço como igreja. Para acreditar nisso que Jesus está falando conosco nesse texto e hoje comigo e com a sua vida. Talvez você vai ter que deixar algum aniversário, não todos, mas talvez algum. Talvez você vai ter que deixar, sabe, um convite, um culto, para pagar o preço pela tua igreja, a igreja onde Deus tem plantado você. Amém? Nós já estamos fazendo isso lá na Mata Virgem, toda quarta-feira nós estamos lá orando, e quebrando todas as barreiras que acontecem lá, nós estamos lá orando. Amém? Coisas espirituais se resolvem com armas espirituais, igreja. Em nome de Jesus, igreja, receba essa palavra do Senhor para a minha, para a sua vida, para a vida da nossa igreja. Amém? Deus continua com propósitos para a nossa igreja. Deus ainda tem sonhos para a nossa igreja. E nós precisamos então, meus amados irmãos, pagar esse preço. Ouvir a voz do Senhor, não endurecer o coração. Orar e orar. Amém? Antes de tudo, antes de a gente sair para a rua evangelizando, antes de fazer qualquer programação, se não tiver oração, esquece. Glória a Deus. Amém, igreja? Dá um glória a Deus. Espero que o Senhor tenha falado com o seu coração nessa noite, como fala o meu coração. E nós queremos louvar a Deus neste dia, neste domingo. Quero convidar em nome de Jesus, irmãos. Nós vamos iniciar nosso louvor ofertando na casa do Pai, mas antes mesmo de ofertar, eu quero orar pela vida da Valzinha. Em nome de Jesus, que hoje completa mais um ano de vida. Amém, igreja? Ei, bênção de Deus. Vem cá. Vem cá, Valzinha, em nome de Jesus. Estenda a tua mão para cá. Ah, Pai.
o Senhor nos faz privilegiados. Por caminhar com essa serva, Pai. Por saber do seu testemunho, da sua vida, que nos inspira. E nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós queremos nos alegrar pela vida dela. Como eu sempre oro, Deus, te agradecer pelo ciclo que se fechou, Pai amado. Te agradecer, Pai, por cada luta, pelas dores. Te agradecer, Senhor, Pai amado, pelas dificuldades. Mas te agradecer pelo bom testemunho que ela deu em tudo isso, Senhor. Porque ela, Senhor, se cumpriu a palavra da semana passada. A leve e momentânea, Senhor, tribulação tem gerado um peso de glória eterna, Senhor. Só que não é só na vida dela, é na vida de todos que o cercam, Pai. Por isso nós te rendemos graças pela vida da nossa irmã. E neste novo ciclo, Pai, que se inicia, como igreja do Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos abençoar a vida da nossa irmã. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, pedir, Senhor, saúde, pedir que o Senhor conceda a paz que excede todo entendimento sobre a vida dela, que o Senhor cuide, Pai amado, como nós temos falado nesse mês, ó Pai amado, a sua saúde física, emocional e espiritual, e que o Senhor conceda a ela, Senhor, muitas alegrias. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a vida da Tua serva, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, igreja. Amém. Ai, as emoções afloram, gente. Obrigada. Quero agradecer à igreja as orações que são feitas em meu favor e em favor da minha família, né? A gente ainda está passando por este período, né? Mas estamos confiantes naquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Deus tem dado vitórias e Deus tem cuidado de cada momento nosso como família, né? E eu tenho visto isto na vida dos meus irmãos, na minha vida, na vida da minha mãe, na minha casa, né? O cuidado de Deus. E eu sei que as orações dos irmãos têm sido valiosas, né? E eu continuo contando com elas, para que o nosso barco, ele teve uma tempestade, ele está ainda balançado, mas nele está Jesus, né? E a minha oração tem sido para que o Senhor acalme o nosso coração, o nosso barco, né? E eu sei que os ventos passarão e a calmaria vai voltar, né? Está retornando, mas eu tenho a certeza de que vai voltar, né? E o Senhor tem cuidado. Então eu quero agradecer cada oração e dizer que é muito importante, muito valiosa, né? Eu agradeço ao Senhor pela igreja que eu tenho, pelos amigos que eu fiz neste lugar e fora daqui também, né? Muitos amigos têm orado por mim fora deste lugar. Então eu louvo ao Senhor pela vida de cada um. Vocês têm sido meu suporte em oração. E essa igreja tem sido uma igreja de oração. Quero agradecer ao pastor, né, que me liga, ora comigo, né, leva uma palavra de consolo, e o Senhor tem sustentado, né? Então, muito obrigada, igreja. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a vida de cada um e cada uma. Obrigado, Deus abençoe. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos ofertar na casa do Senhor? Lucas 2:49, ele diz assim, ó: então Jesus respondeu: por que vocês me procuravam? Não sabiam que eu estava cuidando das coisas do meu Pai? Quem está falando isso é o pequeno Jesus, amém? Olha o que acontece, irmão, nesse texto. Diz que eles vão para a Páscoa com a família toda, como era de costume, lei para eles,
irem até Jerusalém, sabe, realizar ali, né, a Páscoa. Irmãos, aí eu não sei se foi descaso de Maria, de José, se foi Jesus, meu irmão, sabe que devia ser, né, agitado demais, sei lá, alguma coisa aconteceu, que esqueceram Jesus em Jerusalém e foram embora para Belém. Olha que coisa, irmãos, esse texto. Jesus com 12 anos, e diz que depois de 3 dias, eles foram buscar Jesus, lá em Jerusalém. Jesus estava falando com os doutores da lei, 12 anos e Jesus já estava falando com os doutores da lei. Então quando chega Maria e José desesperados, Jesus fala para eles, fala assim, por que vocês estão preocupados? Eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Amém, igreja? E você pode dizer, envolvido nos assuntos do meu pai, em outra tradução. Olha que interessante, quando nós estamos alinhados com o propósito do Senhor, a gente tem respostas parecidas com a que Jesus dá ao seu pai, à sua mãe e ao seu pai, a José e Maria. Nós estamos alinhando, sabe, o nosso coração com o de Deus, para dizer assim, nós também estamos como igreja, fazendo o que, igreja? Fazendo e cuidando dos negócios do Pai. Amém, igreja? É claro que essa palavra não serve só para oferta, serve para a nossa vida inteira. Nós estamos alinhados como igreja aos negócios do Pai, sim ou não? E negócios aqui, irmãos, nós não estamos falando de empresa, não. Nós estamos falando, sabe, sobre o que Deus tem a fazer, sobre os propósitos e os desígnios de Deus para nós nessa casa. Amém? Por isso que a nossa resposta se assemelha com a de Jesus, quando os nossos corações estão alinhados com o do Pai. Nós estamos cuidando dos negócios do Pai. E uma forma que nós temos também, meus amados irmãos, é através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Amém? Amém? Por isso que você nesta noite, que tem o coração alinhado com o Pai, oferte, dizime na casa do Senhor sem medo, na certeza de que Deus tem alinhado esses negócios. Irmãos, aquele que cumpre a vontade do Senhor, jamais vai faltar algo. Amém? Deus, nós estamos cuidando como igreja dos negócios do nosso Pai, e pode ficar tranquilo, Deus está cuidando dos nossos aqui na terra. Aleluia. Fica de pé, eu quero orar pela sua vida. Se você quiser fazer um Pix também, você pode fazer. Se você quiser depositar aqui na salva, mas vamos ofertar na casa do Pai, louvando a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida dos irmãos, das irmãs, e que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Pai amado, venha abençoá-los, venha, Pai amado, em nome de Jesus Cristo também, Senhor, Pai amado, continuar, Senhor, Pai amado, fazendo da vida deles, ó Pai, um testemunho vivo, Senhor, de quem é, Pai amado, discípulo de Jesus, discípula de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado, que em nada nos ache em falta, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor diz para nós, ó Pai, são caminhos de vida e não caminhos de morte. Por isso, Deus, aquele que dizima na tua casa, Senhor, não é, Senhor, para padecer necessidade, antes, ó Pai, alinha o coração contigo, meu Deus, e verdadeiramente cuida dos seus negócios, e jamais um justo padecerá fome, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, visita, Senhor, Pai amado, com essa certeza a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que juntos, ó Pai, tenhamos cada vez mais e mais condições, Senhor, de mover, Pai amado, essa igreja em direção àqueles que precisam, aos carentes, ó Pai, aos quebrantados de coração. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém, igreja. Amém? Sai do teu lugar enquanto nós cantamos esse hino, depois sigamos com o louvor. Amém? O tema de hoje, meus amados irmãos, é o último, não é o último domingo, né, do mês, mas é o último domingo onde nós vamos tratar desse tema, que nós temos falado sobre a saúde integral, corpo, alma e espírito.
E como nós estamos gravando, eu preciso falar, né, nessa preocupação, porque não sabemos aonde vai chegar esse vídeo, né, que se você já sofre de algum problema nessas áreas, procure teu pastor, mas não esqueça também de procurar também ajuda profissional, ajuda capacitada e gabaritada também, para juntos trabalhar pela sua vida, amém? Mas também nós estamos trabalhando na questão da prevenção, já que esse mês é o mês da prevenção ao suicídio, então nós estamos falando dessa área da saúde integral do homem, da mulher, como seres humanos, e estamos trabalhando marcas e apontamentos bíblicos, pastorais e teológicos, amém? Porque você pode falar assim, pastor, mas eu vi a psicóloga falando, irmãos, eu estou trabalhando pastoralmente, amém? Então nós estamos falando de Bíblia. É claro que a psicóloga lá vai falar daquilo que ela estudou, das coisas comportamentais, neurociência, coisas desse tipo. Nós estamos trabalhando de questões pastorais. Na primeira nós falamos que devemos cuidar, sabe, da nossa saúde, né, com princípios bíblicos, como por exemplo, não arrogância. A arrogância, ela vai trazendo deformidade ao nosso caráter, trazendo também, sabe, questões de problemas de saúde, né? Nós falamos sobre a falta de perdão, que é algo que adoece as nossas vidas, e outras coisas mais. Está lá no YouTube, glória a Deus por isso. Na semana passada nós falamos que como cristãos também, nós podemos prevenir doenças psíquicas na certeza de que nós temos, de que Deus transforma toda dor em alegria, toda lágrima em alegria, conforme o salmista, amém? Você deve se lembrar que Deus recolhe nos seus odres a nossa lágrima, e Ele é capaz de transformar, então, aquele choro em alegria, essa certeza que nós temos, isso tem que trazer alívio para nós, amém? Porque a sua dor, ela é passageira. O nosso Deus, Ele recolhe, Ele presta atenção, Ele cuida de você, e certamente Ele vai transformar essa sua tristeza em alegria. E hoje, meus amados irmãos, eu quero encerrar trazendo o tema bíblico, que é assim, ó, tem alguém de Deus para caminhar contigo, amém? Amém? Tem alguém de Deus para caminhar contigo. E é importante você entender também que eu vou tocar muito na questão de matrimônio, de relacionamento, de homem para mulher, mas vale também para amizades, certo? É claro que tem algumas situações que eu vou colocar aqui, como por exemplo, o texto vai nos falar, né, de questões relacionais mais íntimas, que aí está se tratando exclusivamente de homem e mulher. Mas, grande parte desse sermão, mesmo que eu não fale das amizades, mas vale também de amigos, vale também para os nossos relacionamentos, no trabalho, né, no nosso condomínio, né, na nossa igreja, em todas as áreas, como prevenção também de doenças na nossa vida. Amém, igreja? Entendeu? Quero ler com vocês então Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 12. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, logo depois de Salmos, Provérbios. Eclesiastes 4, de 9 a 12, você pode acompanhar conosco ali no nosso telão, mais conhecido como parede. E a palavra do Senhor diz assim: é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas. Versículo 10, se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai, e não tem quem o levante. Amém? Versículo 11. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Glória a Deus, amém? Estávamos na preparação desse sermão, igreja, lembrando de uma história, né, de uma pastora da Nova Inglaterra, de um pastor, melhor dizendo, lá na Inglaterra, que ele conta uma história um pouco quanto que acho que todo pastor já passou. Ele diz que ele estava, ele se convidou a ir à casa de uma pessoa, que assim, a pessoa vinha uma vez no culto a cada 2 meses, 3 meses. E ele percebeu que nas redes sociais dessa pessoa,
ela sempre colocava da não necessidade de congregar. Então, esse pastor chegou na casa dessa pessoa, entrou, e eles meio que se sentiam mal, porque a pessoa estava claramente não querendo conversa. Não queria muito bater papo, né? Não queria muita conversa com ele. E aí então, ele se sentindo mal, essa pessoa sentou-se numa lareira, poucas palavras, e ficou de frente para a lareira da casa dele. O pastor então chegou, se assentou do lado dele, e ficou também sem falar nada, ficou quieto. 5 minutos, meus irmãos, sem nenhum barulho, sem nenhum som, sem ninguém falar nada. Aí diz então que ele pegou aquela haste, aquela tenaz. Tenaz, você sabe, não é cola, né? Tenaz é aquele pegador, sabe? Que você pega brasas do altar, é como se fosse um pegador. Imagine uma parte de ferro, aqui tem como se fosse aquele negócio de tesoura, aí você faz assim, ele pega, né? Tenaz é isso. É, a mãozinha, né? Então o pastor, sem falar nada, ele levantou, ele foi lá, diante daquela lareira, pegou a tenaz, foi até a brasa, pegou uma daquelas brasas, tirou e colocou do lado. E aquele homem só olhando. Aquele homem só olhando. E aquela brasa que ele tirou lá, sabe, da lareira dele, ele veio olhando, ele percebeu que ela começou a fazer o quê? Se apagar. Mas ninguém falava nada. Foi então que aquele silêncio foi rompido, quando o homem virou então para o pastor e falou assim: o senhor não precisa falar nada, eu já entendi tudo. Quando nós saímos do calor, quando nós saímos da presença, quando nós não estamos reunidos, a tendência é a gente apagar e morrer. Aí o pastor falou: exatamente isso que você entendeu. Amém? Por isso a importância, meus amados, de estarmos envolvidos, né, como igreja, um para com os outros. A nossa função, além de prestar culto no domingo, também é vivermos em unidade, um sustentando o outro, um cooperando com o outro, um edificando o outro. Esta é a função da igreja do corpo de Cristo, amém? Onde Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, que todos bem ajustados, edificando uns aos outros, a igreja cresce. Então é necessário, irmãos, entender a necessidade que nós temos de vivermos não sozinhos, mas sempre com pessoas ao nosso redor. E é interessante que Eclesiastes, quando nós lemos, né, esse particularmente se refere ao rei Salomão, e Salomão ele foi um instrumento divino para trazer essas palavras, né? E é interessante que ele não está falando, né, necessária do casamento, ele está falando justamente de você ter alguém para caminhar com você. Mas a gente pode juntar para o casamento, como a gente também pode continuar com a intenção de Salomão, falando sobre a questão de amizades, de companheirismo. E é dentro desse contexto, né, dessa vida que nós temos, assim, que não podemos permanecer sozinhos, que nós queremos buscar entender não apenas o texto em si, igreja, mas como essas verdades se relacionam com outras declarações bíblicas, para a gente entender que se você anda sozinho, você está muito, muito parecido com essa brasa que foi tirada da lareira e que corre risco de morrer, e que corre o risco de apagar, que corre o risco de simplesmente, né, ser retirado e perder a sua função de gerar calor ali também. E o escritor de Eclesiastes menciona, nesse texto que nós lemos, se você tiver a sua Bíblia aberta, se você tiver uma caneta, marca aí. Ele fala sobre 4 áreas onde o companheirismo faz toda a diferença e justifica a afirmação de que é melhor serem 2 do que 1. Então esse texto fala de 4 áreas. A primeira dela, parceria. Diga comigo, igreja, parceria. Em segundo lugar, suporte. Em terceiro lugar, cuidado. E em quarto lugar, proteção. Sem essas 4 expressões de companheirismo, talvez fosse melhor declarar que é melhor ser 1 do que 2. Uma vez até que, se a gente pensar, né, os benefícios que justificam essa afirmação deixaram de estar presentes. Nós queremos então refletir como o autor dizendo que é o contrário, que é porque nós temos esses 4 pontos que é bom vivermos em 2 e não em 1. Amém? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros. Então, em primeiro lugar, igreja, a parceria.
O primeiro benefício mencionado na declaração bíblica está lá no texto quando fala que é melhor sermos dois do que um e que os dois terão melhor paga do trabalho. Você consegue compreender isso? Dois terão melhor paga do trabalho. Isso fala de duas coisas que eu queria que você entendesse comigo: da parceria nas conquistas e também da sinergia, que é o resultado dessa parceria. Primeiro, vamos analisar a visão de parceria e como isso se encaixa na união entre eu e você, mas também na união matrimonial. A mulher, ela foi criada por Deus para ser uma auxiliadora idônea, amém? Gênesis fala isso. Isso significa que o homem não foi criado por Deus para conquistar sozinho e somente depois partilhar o despojo com a sua esposa. Mesmo tendo a responsabilidade de ser o provedor, o homem precisa viver a relação de parceria em cada conquista em seu casamento. Assim é quando nós temos amizades também. O homem verdadeiro amigo se alegra com a conquista do seu amigo. Ele não tem inveja e ele não se entristece, mas ele fica feliz pela conquista do amigo. Esse é o verdadeiro amigo. Então, tanto no matrimônio quanto na amizade, isso corresponde a uma verdade bíblica. Deus reconheceu que o homem precisa de ajuda, e ao criar a mulher, a fez com toda a capacidade de prover a ajuda que o homem precisava. Isso, igreja, não fala só das conquistas materiais, sabe, geração de renda. Eu quero te chamar a atenção porque, embora a palavra hebraica, traduzida como paga do trabalho, né, seja sacar, que significa saldo, salário, pagamento, ela também significa recompensa. Então, ou seja, nós podemos dizer que a paga do trabalho é a nossa recompensa. Recompensa de que Deus nos concede. Tudo isso na visão que nós temos que entender, que nós precisamos caminhar em parceria. Parceria na criação dos filhos, parceria na procriação, no cuidado, na provisão, na educação dos filhos. Tudo isso não deve ser destinado a uma só pessoa, mas em parceria. Aí os resultados eles acabam sendo maiores e melhores. Amém? Você quer ouvir uma realidade? Não é o tema de hoje, mas eu queria só te chamar a atenção. O que a orfandade tem gerado numa nação. Nós, como igreja, precisamos estar atento ao que a orfandade tem gerado a uma nação. E a orfandade em dois sentidos. Homens que somem, engravidam a mulher, somem, né, ou então até morrem mesmo. Mas aqueles também que são vivos, mas que não exercem essa parceria com a sua esposa. Irmãos, biblicamente falando, é inegável a importância do homem na criação dos seus filhos. É inegável a presença paterna que vai gerar muitas e muitas coisas dentro da criação dos seus filhos. Amém, igreja? Mas nós estamos vivendo uma geração que, por não ter a figura paterna, tem crescido sem limites, tem crescido sem estabelecer regras, sabe, crescem de uma forma desordenada, afeminada, porque não tem a figura paterna junto aos seus pais. Perde-se essa visão. E ainda para piorar o caso ainda, muitos dessas crianças, quando recebem então, a mãe acaba arranjando um companheiro de vida, em alguns casos, não vou dizer muito porque eu não tenho os dados aqui, mas a gente sabe que o que acontece é que muitas vezes aquele companheiro acaba também abusando da criança e trazendo traumas para a vida dessa criança. Então, irmãos, quando a gente fala sobre a questão da orfandade, nós estamos falando de um princípio que é perigosíssimo e que nós, como igreja, precisamos alertar as nossas vidas, mas os nossos jovens também, quanto à preocupação e os resultados que isso tem gerado para a nossa sociedade. Amém? Amém? Então, nós precisamos prover em parceria cuidado, provisão, educação, tudo aqui. Mesmo sendo cabeça do lar e tendo a responsabilidade final nas decisões, o esposo deve ouvir os conselhos da sua esposa e incluí-la nos seus projetos. Se cada um, dentro dessa parceria, quiser viver por si só, como se fossem dois solteiros dividindo a mesma cama e o mesmo teto, eles não poderão dizer que é melhor serem dois do que um.
Então, se o meu pensamento de casamento é vou continuar vivendo uma vida de solteiro, não case. Porque casamento é parceria. Amém? Se você tem um amigo que só quer as coisas para ele e não deseja nada para você, não tenha esse amigo, porque isso não é amizade. O princípio é o mesmo, vocês estão entendendo? Não podemos viver por nós mesmos, sabe? Só para nós mesmos. Como se fôssemos solteiros, como se fôssemos egoístas, dividindo a cama, o teto, não podendo dizer que é melhor serem dois do que um. A beleza da parceria, além do companheirismo e cumplicidade nas conquistas, pode também ser vista nos resultados. E aqui eu quero chamar a sua atenção. O texto bíblico fala que a melhor paga do trabalho não significa um salário que é dobrado. Para você entender a força de duas pessoas trabalhando no mesmo sentido, o texto bíblico não está falando que você, quando junta com outra pessoa, seja no casamento ou seja na amizade, o pagamento vai ser dobrado. A Bíblia não fala isso. Isto não faria a menor diferença, porque é como 2 mais 2. Imagine, eu ganho 1.000, a Thelma ganha 1.000, a gente se junta, quanto vai ser o nosso salário, nossa recompensa? 2.000. Mas a Bíblia não fala isso, você sabia? Se cada um sozinho ganha 4.000 reais e pode ficar com tudo para si, individualmente, qual é a vantagem de juntarem suas rendas, que totalizando chegam a 8.000 e depois dividi-las em 2, voltando de novo ao resultado inicial? Cada um tem 4.000. A verdade é que juntos, mesmo repartindo, o casal conquista mais. Olha o exemplo. Se cada um sozinho produz uma renda de 4.000 reais, mas juntos conseguem produzir, porque eles estão juntos, eles produzem não 8, mas 12.000. Porque a ideia do texto bíblico é falar isso. Quando a gente se junta em 2, o salário pago não é uma adição, é uma multiplicação. Amém? Quando nós temos amizade na nossa vida, meus amados irmãos, nós não estamos apenas nos juntando como irmãos na fé, nós estamos multiplicando aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Pastor, de onde você tirou isso? Que coisa louca. Isso é o que eu falei, que é uma sinergia. Em vez de somar resultados, a parceria os multiplica. Isso é sinergia. Deuteronômio 32:30. Presta atenção. Deuteronômio 32:30. É princípio bíblico isso, irmãos. Se atente. Como poderia um só perseguir 1.000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não vendera e se o Senhor não lhes entregar? Deuteronômio está falando que um pode perseguir, quantos? Mais 2, quantos podem perseguir? Não é soma, é multiplicação. Quando nós entendemos que é bom estarmos em 2, tudo que nós vamos fazer para o Senhor não é apenas uma soma simples. Nós estamos sendo chamados a multiplicar, ou seja, alcançar patamares maiores. Irmão, se você entender isso em todas as áreas da sua vida, você deixa de andar sozinho. Você começa então a prosperar, não só financeiramente, Valzinha, mas espiritualmente, familiarmente, profissionalmente, espiritualmente. Por quê? Você não foi só chamado para, eu vou juntar então com a minha esposa e nós vamos produzir uma espiritualidade. Jesus está falando assim, produzir uma espiritualidade muito maior. Nós vamos achar que vai ser 1 mais 1. Estão entendendo, igreja? Vocês vão conseguir alcançar patamares na vida de vocês muito maior do que se fossem apenas uma soma de 1 com mais 1. Levíticos fala exatamente a mesma coisa. Levíticos 26, 7 ao 9. Diz assim o texto bíblico: perseguirei os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. É a mesma conta Deus falando. É o mesmo princípio que Deus quer nos ensinar. 5 perseguem 100. 1.000, né? Um só me persegue 1.000. Não, esse aqui é o texto. É Levíticos 26, 7 e 9. 5 perseguem a 100 e 100 perseguem 10.000.
A intenção do autor é dizer, mais uma vez, igreja, para ficar bem enfatizado, quando nós estamos juntos, unidos, seja no teu casamento, seja com amizades, nós não estamos apenas somando, nós estamos multiplicando. E é inevitável me lembrar, meus amados irmãos, daqueles amigos que levaram, sabe, aquele coxo diante de Jesus. Eles não estavam ali para ser, sabe, só, mas olha, eles viveram algo grandioso. 4 que se uniram para ver coisas sobrenaturais acontecerem. 4 que se uniram para ver, sabe, Jesus fazendo algo sobrenatural na vida daquele coxo. Assim somos nós quando nos unimos, seja no casamento, seja na vida espiritual, seja na igreja, seja onde quer que nós estejamos, igreja. Quando nos unimos, Deus faz muito mais do que apenas nós podemos entender, compreender. Essa é a matemática de Jesus, amém? Por isso, fica aqui o conselho, não ande só, ande em parceria. Posso ouvir um amém? Não ande só. Deus tem muito mais do que você está vivendo hoje. Deus tem muito mais do que você pode entender, sabe? Do que a soma lógica das coisas. Deus está querendo que você viva o sobrenatural de Deus. Por isso, igreja, preservar, escolher quem anda com a gente. Quem anda com a gente é necessário para que você entenda. Eu quero parceiros do meu lado, amém? Amém? Eu quero irmãos do meu lado. A gente não pode, meus amados irmãos, andar com quem está disputando com a gente. Por isso, o primeiro princípio que nós falamos, parceria. Assim é também para os nossos relacionamentos. Gente, o que eu estou dizendo aqui é uma pura verdade. Às vezes você olha a capa da pessoa, a pessoa é maravilhosa, mas ela pensa em si só. Ela tem desejo, sabe, só dela mesma. Então, para que você vai andar, casar com uma pessoa dessa? E aí vem o apóstolo Paulo e fala sobre o jugo desigual. É por isso, é porque nós somos chamados para viver em parceria. No casamento, no trabalho. Contrata alguém extremamente profissional, mas que sabe, é um egocêntrico. Eu duvido que vai dar certo na tua empresa. Porque ele vai criar mais problema do que solução. Ele vai gerar mais confusão do que solução. Amém? Busque parcerias para a tua vida. Busque parceiros de vida. Busque gente que esteja caminhando com você. Amém? Segundo lugar, para caminharmos um pouquinho. Esse texto que nós lemos, Eclesiastes, também fala sobre suporte. Porque é outra característica importante do companheirismo e que valida a afirmação de que é melhor serem 2 do que 1. É justamente quando nós entendemos que nós precisamos andar em 2 por causa do suporte. A Escritura Sagrada declara que se caírem, um levanta o companheiro. Nos momentos de altos e baixos que nós enfrentamos, o que está melhor ajuda o que está enfraquecido. Isso é o ser suporte. Encorajamento, apoio, suporte, isso é essencial para a nossa vida cristã. Isso é essencial para o nosso casamento, igreja. Ter alguém que nos encoraja, alguém que sabe dar-nos apoio, alguém que nos dá suporte. Às vezes casamos com pessoas que nos desencorajam. Eu tenho falado, meus amados irmãos, para os homens, que homens fracos desejam mulheres fracas. Homens fortes desejam mulheres fortes. Mas quando ele é fraco e casa com uma forte, ele tenta subjugar ela. Ele tenta, de certa forma, apagar, aniquilar a vida dela. Porque ele sabe, ele fica com inveja, ele fica, sabe, de novo, com aquele egocentrismo, e ele não serve de suporte. Nós fomos chamados para sermos suportes uns dos outros. Amém? No casamento, eu sou o suporte da Thelma, a Thelma é meu suporte. Gente, às vezes eu chego em casa exausto. Mas aí eu olho para ela fica o tempo todo correndo atrás do Enzo. A bichinha chega cansada também, exausta. Isso é ser suporte.
Imagine se o pastor da igreja tem que ficar correndo atrás do filho no culto de domingo. Já parou para pensar sobre isso? Isso é ser suporte. É suportar, sabe, não de, eu te aguento, não, eu vou tolerar você, não. Suporte de carregar, vem aqui, deixa eu te ajudar. No casamento, nas amizades, na vida profissional. Muitos entram em relacionamentos, né, pensando sempre naquilo que eles vão receber e não naquilo que eles vão oferecer. Nós estamos muito mais preocupados em receber do que oferecer. E vai contrário à palavra do Senhor que diz, porque é melhor dar do que receber. É correto esperar receber suporte, meus amados irmãos, daqueles que andam conosco, mas antes de receber, ou mesmo até de cobrar essa atitude, nós devemos pensar, eu também ofereço suporte a quem está andando comigo? É uma sociedade que só quer receber, só quer ver a mim. Ontem mesmo estávamos conversando sobre isso, né, Gilvan? Gilvan perguntou para mim, falou, pastor, já passou tanta gente nesse GC, por que eles não ficam? Eu falei, Gilvan, em grande parte, é porque é uma geração que só quer receber, mas não quer dar nada. Eles querem a bênção, mas não querem um abençoador. Na hora em que você tem que oferecer algo para Deus, que é a sua vida, o seu coração, o que acontece? As pessoas pulam para trás. As pessoas desistem. E eu não sei se você lembra, muito anteriormente, quando nós pregamos para casais, eu falei que a aliança, sabe, o casamento é a inspiração entre o relacionamento de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Harmonia, companheirismo, suporte. Eles subsistem de uma forma completamente harmônica. E assim devemos ser também, meus amados irmãos, mesmo em meio às nossas diferenças. Irmãos, John Wesley tem essa palavra que nós precisamos seguir. Naquilo que é essencial, Cristo. Naquilo que não é, amor. Eu sou suporte com você. Eu sou tolerante com você. Eu quero estar junto a você. Eu quero te ajudar no que for possível. Mas aquele que só pensa em andar sozinho, ele jamais terá alguém para ajudá-lo a levantar quando ele tiver que levantar. Cair e tiver que levantar. Esse é o sentido de suporte, amém, igreja? Esse é o sentido, igreja, de entendermos que precisamos verdadeiramente ter pessoas ao nosso lado que nos levantem e não que nos derrubem. Grandes problemas, sabe, de doenças, da forma da psique, sabe, de psicossomáticas que sejam, acontece por causa de palavras. Acontece porque estamos sempre tentando destruir os outros. Há um mês atrás, você lembra, irmãos, como foi bênção? Quando nós, sabe, desafiamos a igreja a lançar uma palavra de bênção para o irmão. Bênção, irmão. Mas se só pensarmos em destruir, em pisar, só pensarmos em nós mesmos, não, eu não preciso de ninguém, vai cair. E quando cair, não vai ter quem te levante. Ande com alguém. Dentro do casamento, conte com o suporte da esposa. Esposa, conte com o suporte do marido. Vocês não estão competindo. Nós estamos cooperando uns com os outros. Agora o terceiro. O terceiro que eu falei é o cuidado. Porque o texto de Eclesiastes também afirma que se dois dormirem juntos, se aquentarão. Eu particularmente acredito que isso fala dentro do contexto da união matrimonial. Né? Porque a Bíblia não falaria que dois homens deitariam juntos, né? Eu acho que nessa parte, de fato, ele está falando da união matrimonial. Mas se nós olharmos o contexto do que ele está falando, a preocupação maior não é nem definir se é homem ou mulher, está definindo o quê? De levar calor para a vida do companheiro, ajudá-lo a superar os desconfortos da vida, bem como de promover pequenas alegrias e cuidados. Efésios 4, 26, 27 diz assim, igreja: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Isso significa que, sabe, dentro dos nossos relacionamentos, nunca devemos deixar que a ira dure até o dia seguinte. Nós precisamos resolver. E aí eu me assemelho com aquilo que Cristo fala das crianças, amém? Que nós precisamos ser como crianças.
Irmão, é maluquice você comprar briga com alguém, sabe, da tua igreja, porque crianças estão brigando. Porque daqui a pouquinho o que elas estão fazendo? Está tudo certo. Elas se resolveram. Elas se resolveram. E a Bíblia enfatiza que nós também devemos nos resolver. Grandes problemas de saúde na vida conjugal, mas também nos relacionamentos que nós temos. A gente vai guardando mágoa. A gente vai guardando problema. A gente vai deixando ali, sabe, os probleminhas de canto, acumulando, crescendo, desenvolvendo. E quando precisa resolver, irmãos, são monstros. São gigantes. Cresceram, ficaram fortes. E aí, meus amados irmãos, isso vai gerando em nós descontentamentos e sentimentos que nos levam a adoecer. Quer ver, irmãos? Conversa com a pessoa amargurada. Ela vai virar para você, ela vai falar assim, não, eu não guardo mágoa de ninguém. Mas dá o seu ouvido para ela. Daqui a pouco ela começa a falar assim, pastor, eu lembro que em 1925, o Benê, 1925, você não sabe o que o Benê fez para mim. Em 1735, pastor, o senhor não sabe o que a Thaís falou para mim. E é interessante, você pode perceber que a pessoa sempre começa desse jeito. Eu não guardo mágoa. Imagine se isso não é mágoa. Imagine se isso é, meu irmão. Nós precisamos, amados irmãos, entender que quando nós temos um relacionamento saudável, o cuidado faz parte. O cuidado, sabe, de dizer assim, olha, cuidado com o que fala, cuidado com o que pensa, cuidado com o que age, cuidado com como você se manifesta. É difícil. Quem é homem casado sabe, amém? As mulheres não vão falar nada? Os homens sabem do que eu estou falando. Nós somos, amados irmãos, verdadeiros heróis, mas assim, Deus nos dá capacidade para suportar. Esse tipo de cuidado, irmãos e irmãs, nos nossos relacionamentos, cuidado mesmo de perguntar como é que você está. Irmãos, de perguntar, sabe, para que de repente, eu tenho falado isso para a igreja, para quem não veio aqui hoje, como é que você está? De alguém quando faz aniversário, você ligar para a pessoa, então você passar uma mensagem e falar assim, parabéns, Deus te abençoe. De colocar, meus amados irmãos, o que você tem no seu coração. Esse é o cuidado do cristão. E quando eu falo de colocar no coração, coisas boas, amém? Se for coisas ruins, nem põe. Pede perdão. A indiferença é algo que tem gerado dor, morte interna. E eu falo isso também para a nossa igreja, amém? Às vezes as pessoas adentram aqui na igreja e nós só somos irmãos no domingo. E aí o que acontece, irmão? Se eu sou só seu irmão no domingo, eu sou indiferente para você. Essa rede intencional de cuidado, nós temos que levar para todas as áreas da nossa vida. E enfatizo de novo, nos nossos relacionamentos de igreja. Amém, irmãos? Gente, é tão bom quando você liga. Eu sei que os irmãos trabalham, eu sei que vocês não estão na vida pastoral. Mas eu quero confessar algo, é tão bom quando você liga para uma pessoa, irmão, você fica quase uma hora com a pessoa no telefone. Isso é maravilhoso. A gente fala, a gente conversa, sabe, a gente ora junto, a gente ri junto, a gente chora junto. Isso é cuidado. Amém? Mas a indiferença acaba gerando morte, acaba gerando dor, acaba gerando sofrimento na vida das pessoas. E isso acaba refletindo, então, na vida daqueles que estão sendo acometidos dessas enfermidades. Senhor Ruiz, pode parecer que não, mas a Bíblia está falando sobre cama e deitar junto. Isso fala sobre intimidade, irmãos. Enquanto minha vida for tão reservada que ninguém sabe o que acontece comigo, nós não estamos vivendo na intimidade do texto que está falando. Eu sou incapaz de dar cuidado se eu não sei nada a respeito da sua vida. Eu sou incapaz de fornecer a você o cuidado que a Bíblia exige, Valzinha, se eu não sei o que acontece.
E eu falo isso abertamente como pastor, irmãos. Às vezes eu fico sabendo, a pessoa foi viajar, mas quer dizer que tem contato do pastor? Não, irmãos. Mas não consigo falar assim, pastor, ora por mim, eu vou viajar. E eu oro, irmão, eu oro mesmo. Oro mesmo. Como eu disse, sabe, a gente tem que interceder um para os outros, não é o que a gente pregou há uns 3 semanas atrás? Interceder um pelos outros. Aconteceu uma tragédia. Porque... Não que a graça de Deus nos acompanhe, eu creio piamente nisso. Mas nós precisamos entender o poder do cuidado também através da oração. O pastor João tem uma frase que ele diz assim, irmãos, não me convida para o seu aniversário, mas não me deixa de falar dos seus problemas, porque eu adoro entrar numa briga espiritual. E é isso. Não precisa me chamar, sabe, para ir na tua casa, ou o teu irmão aí que está do seu lado, sabe, para ir todo dia na sua casa. Mas está passando por alguma coisa? Conte com cuidado do outro. Isso faz bem para a nossa alma, isso faz bem espiritualmente falando, igreja. Estão entendendo? Sim ou não? Sim ou não? É o que a palavra em Eclesiastes está nos dizendo. É o que a palavra em Eclesiastes, meus amados irmãos, está nos desafiando. Em primeiro lugar, repete comigo aí para fixar. Parceria. Em segundo lugar, suporte. Em terceiro, cuidado. E para a gente finalizar, proteção. O texto de Eclesiastes ainda revela que se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Isso fala de proteção, de defesa mútua, de cobertura recíproca. Quando as batalhas surgem, igreja, os relacionamentos, seja no matrimônio, seja no relacionamento pessoal, sabe, profissional, deve aprender a se unir e a resistir juntos. Amém? Estou passando por uma batalha. A quem eu posso confiar, irmãos? Em primeiro lugar na sua vida, se você já é casado com a tua esposa ou então com o teu marido. Em segundo lugar, irmãos, com o teu pastor, com os teus irmãos da igreja. Ora comigo. Irmão, o diabo se levantou furioso. A gente não fala isso? E você vai para a luta com ele sozinho? Ah, mas eu vou no nome de Jesus. Jesus que está falando para nós. É a palavra do Senhor que está nos dizendo. Não ande sozinho. Porque é mais fácil 2 resistirem do que um só. Então essa parte, meus amados irmãos, se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Fala de proteção. Há muitos tipos de lutas e de inimigos que tentam prevalecer contra nós. Uma delas, irmãos, é a batalha que é continuamente travada no reino espiritual contra todo cristão. Essa semana eu mandei o áudio, eu falei, irmãos, o diabo não quer tentar quem já é caído. Quem ele tenta derrubar, irmãos, são os filhos de Deus. Quem já é caído e não está nem aí, o diabo não chuta cachorro morto. Ele quer chutar quem está de pé diante de Deus. Por isso, irmão, nós precisamos entender, batalhas são travadas todos os dias. E mais uma vez, por isso que Deus, revelou a mim essa necessidade da igreja orar, nos fortalecendo juntos, uns aos outros. Em proteção uns aos outros. Olha o que diz Efésios 6, 11 e 13. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficares firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido, tudo permanecer inabalável. Paulo escreve aos Efésios advertindo acerca da realidade da batalha espiritual. Ele mostra claramente quem é o inimigo e revela que para oferecer a resistência, o cristão deve se revestir da armadura de Deus. Mas depois de falar das armas, é que ele ensina como se trava a batalha. E eu acho que você não se atentou a isso. Efésios 6,18 fala assim, com toda oração e súplica,
orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração, igreja, não é apresentada como uma arma. A oração não é apresentada como uma arma. O ato de orar é a própria guerra, onde entramos munidos de toda a armadura de Deus. Veste-se da armadura. Agora a guerra, meus amados, é travada com a oração. Amém? Amém, igreja? Só um minuto que fechou, gente. Misericórdia. Por isso nós precisamos nos proteger. Nos proteger, revestindo de toda a armadura. E depois, se você quiser, vai lá e pode procurar lá. Nós temos pregações também sobre estudos sobre isso, sobre a armadura de Deus, que cada uma representa. Mas a oração é aquilo que nos coloca dentro da guerra, aquilo que nos faz batalhar. Já é o ato de orar, é a própria guerra, onde nós entramos munidos de toda a armadura de Deus. O primeiro nível de resistência, meus amados, que os nossos relacionamentos devem aprender a oferecer é mediante a oração. Eu preciso de que você ore comigo. Eu falei, eu preciso que você ore comigo. Se há claramente uma observação, como nós lemos no texto antes desse aqui que nós lemos agora, de que nós devemos orar por todos os santos, ou seja, ore pelo teu pastor. Mas eu preciso também que você ore comigo. Na tua casa, ora por mim. Mas separe um tempo para orar comigo. Amém? É a mesma coisa, eu oro por vocês. Cada um de vocês, eu vou lembrando e vou orando. Quando Deus manda, até eu ligo, irmãos. Irmão, Deus está falando isso. Agora, eu preciso orar com vocês. Juntos. No mesmo lugar. É o que o texto bíblico está nos revelando. Amém? Isso vai gerar em nós proteção. Nós temos que cobrir a vida do nosso cônjuge, dos nossos amigos, da nossa igreja em oração. Juntos, nos revestindo e orando por meio da oração. Colossenses, não vou ler não, deixa. A palavra grega traduzida como combatendo, olha que interessante isso. No versículo que nós lemos, é agonizomai. E sabe o que ela significa? Ela significa, numa tradição mais crua, entrar em uma competição, competir com adversários, lutar, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Por isso, quando nós falamos que nós estamos combatendo em oração, nós precisamos entender a profundidade disso. Nós estamos entrando, competindo com o adversário. Nós estamos lutando, nós estamos nos esforçando com zelo extremo. Eu quero terminar em nome de Jesus. Tinha mais algumas coisas para falar, mas o tempo está bem adiantado. Eu acho que a igreja já entendeu. E que em nome de Jesus, igreja, nessa noite, como prevenção de toda e qualquer enfermidade psicológica, espiritual, física, a gente possa pensar um pouquinho sobre o que essa palavra está nos dizendo, amém? Sobre proteção, sobre cuidado, sobre parceria e sobre suporte. Se nós estamos vivendo uma vida separada de Deus, eu quero que você fique com isso. Nós estamos como aquela tenaz que tirou a brasa viva, foi colocada do lado. Nós estamos mais propícios a morrer. Eu já vi muita gente levantando a mão para o céu e dizendo assim, mas Deus está comigo. Irmãos, quem está falando é Deus. Amém? Tudo isso que nós vamos fazer não vai substituir o poder de Deus. Mas Deus está dizendo isso. E se estivermos juntos em parceria, nós não vamos apenas somar. Nós somos chamados a multiplicar. A ver o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida. Amém?
Se eu preciso carregar uma tábua, uma mesa aqui da igreja, eu vou chamar alguma pessoa para me ajudar, nós estamos somando esforços. Mas Deus nos faz um convite, meus amados irmãos, para vivermos o sobrenatural. Essa é a multiplicação daqueles que vivem junto com alguém, em comunidade, uns com os outros. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero te desafiar em nome de Jesus, igreja. Essa semana procurar alguém, falar com alguém, conversar com alguém. Pode ser com o pastor, pode ser com alguém da igreja. Mas que você se atente, sabe, sobre isso que nós falamos. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos hoje. Amém? Você precisa ser cuidado, mas você também pode cuidar de alguém. E eu vindo para cá, eu recebi um adesivo que eu ia colocar, mas aí eu até pensei comigo, eu falei, eu acho que é a mesma coisa que eu falei domingo passado, então não vou pôr. Que eu falei assim, irmão, você quer colocar a sua dor, seu sofrimento lá no Facebook, continua. O problema é teu. Agora, se quiser resolver, vem para a igreja orar. Era um cardzinho que dizia assim, igreja, as tuas marcas e as tuas dores vão ser usadas por Deus para curar alguém. E aí tinha uma pessoa que tinha um vazio no coração, só que quando a luz de Cristo passava por esse vazio no coração dela, esse buraco, melhor dizendo, no coração dela, gerava na terra uma florzinha nascendo. Eu achei bonito. Eu falei, eu não vou colocar porque senão a igreja vai falar, o pastor falou que não. É sobre a gente dizer, meus amados irmãos, que eu preciso de você e você precisa de mim. E todos nós precisamos de Cristo. Foi Ele que nos uniu, há um propósito de estarmos congregados aqui, igreja. Amém? Há um propósito para estarmos aqui, juntos, unidos. João, você não foi feito para andar sozinho, cara. Pensa nisso, você que talvez está começando na fé, talvez. Você, essa brasa que está sendo tirada lá do fogo, você vai apagar, você vai morrer. Não, pastor, mas eu oro em casa. Glória a Deus. Agora vem orar com a gente. Não, pastor, mas eu me preocupo com os outros, mas fala com eles não. Então fala. Liga para alguém. Conversa com alguém. Oferece proteção. Ande junto com alguém. Discipulado, igreja, é uma amizade intencional. Amém? Discipulado é uma amizade intencional. É dizer assim, cara, eu vou te ajudar a crescer em Cristo. Do mesmo jeito que eu te ajudo a crescer em Cristo, você vai me ajudar também. É isso que acontece em discipulado. Não ande sozinho, você foi feito para viver o sobrenatural de Deus, amém? Nós não estamos aqui para somar, nós estamos aqui. Deus, nós estamos aqui para multiplicar o sobrenatural do Senhor nas nossas. Por isso, vamos viver juntos, vamos caminhar juntos, igreja. Vamos andar juntos. Que você possa ter, em nome de Jesus, recebido essa palavra no teu coração para viver coisas novas e poderosas na tua vida. Que é isso que Deus tem destinado para nós. Juntos, nós vamos chegar ao que diz Deuteronômio. Se acheguem a mim, se apeguem a mim. É o convite de Deus, amém? Eu quero me apegar a Deus, mas eu quero levar mais gente comigo. Eu quero chegar, me apegar a Deus, mas eu quero mais gente comigo, amém? Eu quero levar você quer me levar, e vamos juntos então, meus amados irmãos, para esse lugar de intimidade que está reservado para mim e para você. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Senhor, vamos te agradecer, ó Pai amado, por esta palavra liberada. A palavra, Pai amado, que o Senhor Deus tem falado aos nossos corações em Eclesiastes, Senhor. Em nome de Jesus, verdadeiramente, Senhor, não estarmos sozinhos. É melhor, ó Pai amado, não caminhar sozinhos, porque somos presas fáceis, ó Pai. Senhor, nós apagamos como esse exemplo dessa história que nós contamos. Pai, em nome de Jesus, coloque essa verdade, embute essa verdade, Senhor, Pai amado, no coração, Senhor, das nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, que esse seja um princípio básico das nossas vidas. Que tenhamos a humildade, Senhor, Pai amado. Num tempo, Deus, onde cada um, Senhor, acha que pode chegar de qualquer jeito, de qualquer forma ao Senhor. Aonde o Senhor estabeleceu, Pai amado, princípios para caminharmos. Para vivermos, ó Pai amado, em unidade, em comunhão, Senhor. O teu prazer não está, Pai amado, em ver as suas ovelhas isoladas,
Mas o seu prazer, ó Pai amado, está em vê-las no aprisco do Senhor, Pai amado, juntas, unidas, ó Pai, sendo regadas e fortalecidas por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu oro, Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelas nossas amizades particulares. Eu oro, Pai amado, pela nossa união, Pai, pela unidade desta igreja. Eu oro, Espírito Santo, pelos nossos relacionamentos conjugais. Eu oro, Pai amado, em nome de Jesus, para que a gente reflita a glória do Senhor, ó Pai, e não sejamos competidores, mas sejamos parceiros, que possamos oferecer suporte, proteção, Senhor, Pai amado, cuidado àqueles que estão junto a nós. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, faça algo, Pai amado, nesta noite, nos convença, Senhor, Pai amado, dessa palavra, nos convença dessa realidade, Senhor, que não só, Pai amado, em nome de Jesus, possamos, ó Pai, viver uma vida, Deus, em alguns momentos do ano. Mas faça no Senhor, Pai amado, unidade. Faça no Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, vivermos, ó Pai amado, o cuidado, a proteção de uns para com os outros, a parceria, Senhor, de uns para com os outros. Nós queremos, ó Pai, viver muito mais do que nós estamos vivendo como igreja. Nós queremos viver muito mais, ó Pai, do que nós estamos vivendo, Deus, como família. Eu quero, Pai, no meu casamento viver muito mais. Eu não quero apenas somar com a Thelma, Pai. Eu quero multiplicar, Senhor. Eu quero viver coisas grandiosas e maravilhosas na Tua presença, junto aos meus irmãos, minhas irmãs presentes aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro, Senhor, pela nossa juventude, Deus, que percebam, Senhor, aqueles, ó Pai amado, que têm andado com eles. Traga a realidade, Pai amado, abre a visão deles, ó Pai amado, para entenderem e compreenderem, Senhor, que muitas vezes não é o que o Senhor deseja para nós. Nesse mundo tenebroso, nesse mundo egoísta, Senhor, Pai amado, que tem tirado eles, ó Pai amado, da lareira, do fogo que queima junto, para que eles apaguem, para que eles morram, para que eles, ó Pai amado, cada vez mais diminuam, Senhor, Pai amado, o ímpeto da busca por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que nesta semana possamos viver algo novo. Que não seja, Pai amado, a responsabilidade colocada sobre os ombros pastorais, ó Pai, mas que cada um de nós, ó Pai amado, receba isso como um convite do Senhor a viver um novo tempo nesta igreja. Um convite de cuidado, um convite, Pai amado, de parceria, um convite de proteção, Senhor, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, é que nós oramos e abençoamos cada um nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Sabe que você pode virar para essa pessoa que está do seu lado e falar, conta comigo? Irmãos, do jeito que você está falando, ou é melhor nem falar, dá um abraço nessa pessoa. Fala para ela, cara, você não está sozinho. Em nome de Jesus, aperta essa pessoa com força. E conta comigo, você não está sozinho não. Aleluia. Amém, igreja? Vamos encerrar então, igreja. O tempo já passou. Recebamos a bênção. Em nome. Essa semana, uma semana abençoada da parte de Deus. Eu quero, meu amado, você dizendo que a minha oração tem sido para que você, na tua casa, nos teus relacionamentos, viva um tempo sobrenatural do Senhor. Amém? Que na tua profissão, que na tua saúde, como nós temos orado aqui todo sábado, sabe, a sua saúde física, emocional, psicológica, você, em nome de Jesus Cristo, viva a vida abundante do Senhor nessas áreas. Em nome de Jesus, amém? Você não está só, nós estamos orando por você, mas eu conto com você também, para a glória do nosso Deus, amém? Recebamos a bênção em que a graça em Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo nos acompanhem não somente hoje, mas todos os dias da nossa caminhada. E quem crê diz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma ótima semana, fiquem com Deus. Até mais, tchau, tchau. Glória a Deus.